Fala aí, pessoal. Vamos fazer uma live aqui no Instagram. Rapidinha, como sempre, uma live rapidinha. Se estiver funcionando, manda mensagem aí. Tá funcionando, então. Galera, mais uma noite. Noite de domingo. O pessoal pediu para abrir a live. Eu nem tava muito inspirado, porque geralmente esse trabalho eu faço por algo do meu coração. Eu faço o trabalho de falar sobre coisas que as pessoas não gostam de falar, como um compromisso moral por tudo que eu já recebi nessa vida, por todas as bênçãos, todas as coisas boas que Deus me atendeu e até aquelas que Ele não me atendeu. Na verdade, foram poucas as coisas que Ele não me atendeu. E eu imagino que foi melhor assim, né? A gente sempre quer receber tudo do nosso jeito e tem coisas que é melhor que a gente não receba porque a gente não está preparado e tem toda uma preparação para que a nossa oração seja atendida. Então eu faço esse trabalho como uma maneira de agradecimento por tudo que eu recebi nessa vida e mais. Manda um salve para Curitiba, o Danilo falou. Um salve para Curitiba. Um salve para o Flávio também. E vamos lá, galera. O assunto de hoje, a gente podia até perguntar como fazer algo meio aleatório, mas o assunto que eu queria falar hoje é sobre um paradigma que muitas pessoas não percebem e eu, quando observei isso, minha vida mudou bastante. Salve para Fortaleza, Rodrigo. Que é o seguinte, quando eu era mais jovem, eu acreditava que todas as pessoas na minha volta pensavam. Eu sempre acreditei que todas as pessoas eram racionais. Eu acreditava que as pessoas viam o que de certa forma estava claro para mim. E, cara, uma vez eu me perguntei o seguinte: se essas pessoas realmente pensassem, né, elas estariam fazendo o que elas estão fazendo hoje? Ou melhor, será que essas pessoas estão realmente pensando? Porque, veja bem, a maior parte das pessoas elas estão reagindo aos ambientes e elas estão fazendo coisas que elas não querem fazer. E hoje em dia a gente vive num mundo que, beleza, nós somos escravos do dinheiro. A gente vive, grande parte da sociedade aí, se não a maioria ou todos, com medo do futuro. As pessoas vivem nas amarras invisíveis, que são hipóteses diante de uma sociedade que está tão preocupada no dia a dia que não observa, não tem tempo para observar essas coisas mais subjetivas, né? Que na minha opinião são até mais importantes. As pessoas estão, na minha opinião, né, perdendo o hábito de pensar. Então assim, pessoal, hoje eu acredito que as pessoas não pensam, sabe? Eu acredito que as pessoas, elas hoje vivem muito presas em tudo aquilo que é ruim no mundo, em tudo aquilo que elas não querem ou têm medo. As pessoas vivem de uma maneira falsa e elas tentam enganar até Deus. Algumas tentam ser santas, algumas tentam parecer o que não é. Elas tentam fingir ser, né? Claro que a internet hoje possibilita esse tipo de vida e possibilita até que essas vidas tenham retornos. Mas assim, isso só vai ter retorno sobre outras pessoas que não estão pensando. É difícil, eu acho que eu não estou conseguindo me expressar direito, tá, pessoal? Mas assim, vamos parar para pensar na educação hoje em dia. Como é que as pessoas são educadas hoje em dia?
elas vão para a escola e, assim, eu não imagino que a escola ensine, tá? Ou pelo menos que a grande maioria dos professores ensinem um pensamento crítico. Na verdade, eu acho que a escola faz o contrário. Ela faz você ser obrigada a decorar coisas que estão sendo repetidas pelos professores. Então, se o professor pensa de certa forma, ele pode condicionar você através da prova que vai ser realizada e através, óbvio, do seu medo de ser reprovado, do seu pai encher seu saco. Então você vai ter que decorar, entender, entrar dentro do ponto de vista, talvez de pessoas que não são ou não estão tão bem preparadas para esse tipo de função, né? Então, assim, o sistema educacional ele nunca ensina uma criança, na minha opinião, a ser crítica. Ela nunca ensina a criança, por exemplo, a pensar até sobre dinheiro. O que você aprendeu sobre dinheiro na sua escola? Não aprendeu nada. Talvez, se você fizer uma faculdade, talvez, se você fizer... E cara, vocês vão ficar, assim... Vocês vão até achar estranho, mas na faculdade também não se ensina nada. É por isso que tem tanta demanda de cursos extra faculdade. Porque, na verdade, na minha opinião, a maior parte das faculdades é negócio, entendeu? Eles vão te segurar lá por 4 anos. Imagina o seguinte, você passou, sei lá, 11 anos da sua vida na escola, e aí depois você vai para uma faculdade e o primeiro ano você tem aula de redação. Tipo, você já passou o ensino médio inteiro fazendo redação, mas não, na faculdade você tem que fazer redação também. Você passou num vestibular que tinha português. E tipo assim, é um negócio que te segura por X tempo e que custa X mil reais e que no final te dá uma certificação. Não estou descreditando as faculdades, não, as faculdades hoje é o que abrem portas, né? As empresas, por terem ainda essa cultura de inconsciente, baseando o valor da pessoa por esse status, né? Por esse caminho. Então a faculdade tem seu valor, principalmente se você quer uma porta num emprego. Mas isso remete também à primeira pergunta. As pessoas que pensam, elas estão tentando emprego ou elas estão criando as oportunidades dela na vida dela? Eu sei que é meio assustador, principalmente para quem já tem um trabalho fixo, para quem já tem um emprego que remunera de maneira fixa, um serviço público, coisa do tipo. Mas assim, eu conheço muitos funcionários públicos que são empreendedores, que têm lojas, que estão criando startups, que eles usam, na verdade, o dinheiro que eles ganham do fixo para financiar algo novo, financiar algo que, de certa forma, é um empreendimento, né? Só que a grande maioria das pessoas, elas não estão... eu não consigo imaginar que elas estão pensando, sabe? Porque se elas estivessem pensando, elas não estariam fazendo o que elas fazem. E é o seguinte, pessoal, é até meio chato falar isso. Ainda tem gente que prega aquele inconsciente do trabalho duro, né? Quem trabalha duro ficará rico. Como se todo trabalho duro fosse igual. Que, assim, isso é vendido até nas faculdades, nos cursos. Na verdade, isso é um inconsciente coletivo. Eu não acho que toda faculdade prega isso. Eu acredito que o trabalho duro, mental, é bem remunerado. Eu sempre dou o exemplo do engenheiro, né? A pessoa que desenha não é a pessoa que vai... Não são muitas pessoas que vão levantar o prédio, né? Então, assim, cara, é tanta coisa que está sendo ensinada de maneira errada que a gente fica muito perdido, sabe? Eu imagino que hoje essa juventude, essa geração aí, tá muito fodida, porque com a globalização, com a internet, o inconsciente coletivo, que não necessariamente... Bom, o que certos grupos de pessoas querem mostrar para a sociedade está atingindo o seu público, né? Está atingindo hoje o máximo de pessoas possíveis. Todos estão acabando se tornando o mesmo produto no final.
E a desinformação e a quantidade de crença errada que eu imagino que está sendo distribuída como forma de vida deve estar fudendo a cabeça de muita gente. Não distante disso, eu acredito que cada vez mais o número de gente procurando psiquiatra, procurando ajuda psicológica, né, tendo doenças diversas da psique, né, no caso, não para de crescer. E, obviamente, depois que uma informação entra dentro de você, principalmente quando a gente fala de crianças ou fala de adolescentes, é muito difícil você encontrar, né, algo que já está dentro de você e a maior parte das pessoas enxerga como algo normal. Do tipo, é normal você só reagir. É normal você não pensar. É normal você trabalhar X horas por dia. É normal você tirar férias de um mês. É normal, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? A cultura brasileira, que, diga-se de passagem, é uma bosta. E tem gente que se orgulha disso. Eu não consigo imaginar como, mas tem gente que se orgulha. Eu sei que é meio chato eu ficar me expondo falando essas coisas, mas eu acho que é importante, até se um dia meu filho ver isso aqui. Galera, é o seguinte. Existe um milagre no mundo que a ciência ainda não conseguiu explicar. Tá? A ciência tem várias teorias, né? Teorias que não são praticáveis. E eu posso dar inúmeros exemplos, não só na ciência, como no trabalho. Tá? Mesmo na bolsa de valores, muita gente tem várias teorias, que na prática, tudo bosta. Então é o seguinte, pessoal, eu não queria falar sobre isso, mas se a gente usar a Bíblia, tá, por um segundo, tem uma parábola, tá, que se chama a parábola do filho pródigo. Vocês querem ler comigo? Querem que eu abra aqui e leia ou vocês já sabem? Quem me acompanha já conhece a parábola do filho pródigo. Mas eu vou ler então. Olha como hoje eu tô legal, hein? Parábola filho pródigo. Eu queria ver se eu encontro o meu PDF que eu lancei na internet que estava com a minha tradução. Mas com a minha tradução não, porque não foi eu que fiz, mas com a tradução que eu acho mais fidedigna. Mas como eu não tô aqui, eu vou usar a internet. Bom, e disse... Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Puta que tradução. Basicamente o seguinte, um filho pediu ao pai, em vida, tá, o que ele tinha direito de herança. Poucos dias depois, o filho mais novo pegou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou as suas riquezas. Aqui está escrito sua fazenda. Vivendo de maneira dissolutamente. Vivendo na putaria. O filho foi viver la vida. Entendeu? A vida como é a vida mundana. Certo? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidades. E foi então que chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos... Nossa, que bosta essa tradução. Mas é o seguinte... Então ele foi para a fazenda de um cara e o cara mandou ele cuidar de porcos, certo? O cara tinha um pai muito rico, ele pegou a herança do pai, a parte dele, e foi pro mundo viver a putaria, viver aquela vida aí muito mundana, certo? Só que ele gastou tudo. Gastando tudo, ele não foi e voltou pro pai. Ele foi e pediu emprego para um cara. E um cara falou o seguinte, vai lá, cuida daqueles porcos. Então, ele ficou com muita fome e ninguém lhe dava nada, tá? Nossa, que tradução de bosta. Nossa, por que eu fui falar que eu ia ler a Bíblia e cliquei no primeiro link? Eu já devia ter um link aqui, ou pelo menos ter a minha tradução aqui. Bom, basicamente é o seguinte, o cara foi, viveu a putaria que ele queria viver e... No final ele acabou se fudendo e foi ter que viver cuidando de porcos e comia. Chegou a certa forma que ele estava tão fudido que ele começou a comer, tá? As coisas que os porcos comiam, certo? Deixa eu pegar uma outra tradução aqui.
Eu gosto de ler, mas putz, já caguei a live. Pegando aqui, ó. Qual que é a tradução? Que merda! Pior que você digita a parábola do filho pródigo, se não aparece uma tradução pior, aparece alguém. Deixa eu ver se tradução. Putz. Não, tá ruim. Bom, no final, o filho pródigo foi, viveu o que ele queria viver. E quando ele estava muito fudido, tá? Ele chegou, falou, vou voltar para casa do meu pai e vou pedir desculpa. E basicamente o pai perdoou ele, fez até uma festa porque o filho voltou, né? Só que ele tinha um irmão mais velho. E o irmão mais velho, que sempre ficou com o pai, sempre cuidou das coisas do pai, ficou com inveja desse filho que tinha saído que pegou, gastou a herança deles com puta, com o mundo, foi viver a vida mundana. O filho mais velho ficou com inveja e falou, porra, pai, eu tô aqui sempre com você. Você nunca fez uma festa pra mim, nunca deixou chamar meus amigos pra fazer um churrasquinho. Tô falando da maneira aqui mais atual. E o pai falou o seguinte, vamos ver se tem aqui a tradução correta. Bom, basicamente, tá ruim também. O pai falou o seguinte pro filho mais velho: filho, você sempre tá aqui comigo, tudo que é meu é seu. Só que esse seu irmão estava morto, tá? E voltou a viver. Esse seu irmão voltou. Ele se alegrou, tá? Pelo irmão mais novo, pelo filho mais novo, ter percebido o valor de viver ali com a família. O que eu quero falar com isso, pessoal? Depois que eu caguei toda a leitura, acho que eu deveria deletar essa live e fingir que eu não existo. Só que é o seguinte, o que Deus mostrou para mim, pelo menos, é que Deus perdoa os filhos sinceros. Tá? Deus perdoa aqueles que fazem aquilo que desejam de coração, mesmo que se essas pessoas estiverem erradas. Se Deus ama a gente, Deus perdoa a gente, independente daquelas escolhas mais bizarras que a gente faz na nossa vida. E o que acontece hoje em dia? Hoje em dia as pessoas não estão escolhendo, né? As pessoas entram na internet com a mente aberta, elas olham as pessoas lá e falam, ele vive assim, ele vive assado, eu quero viver assim, assim. As pessoas estão simplesmente, além de perdidas, confusas, elas estão abertas a todo tipo de coisa que aparece na internet, né? E o que a gente vê dentro da frustração das pessoas, no geral, é que as pessoas querem viver algo que elas não conseguem viver. A dualidade entre o que eu quero viver e o que eu vivo é tão grande, que isso gera uma depressão. Essa pessoa fica acompanhando pessoas que vivem o que ela gostaria de viver, só que ela nunca tem coragem de tomar as decisões que essas pessoas tomaram. Ela não tem culhão, né, de se transformar, ela não tem culhão de pagar o preço por aquilo que ela quer viver. E o que acontece? Essa pessoa começa a se alegrar pelas outras pessoas que conseguem viver o que ela gostaria de viver. E ela assim vive como um eterno telespectador, um espectador. Pessoal, é isso que a sociedade mais gosta, tá? Espectadores que consumam. É isso que dá poder para as redes de televisão, é isso que dá poder para os cultos religiosos de hoje. Não é à toa que a religião está cada vez mais na televisão. É isso que dá poder para outras pessoas dominarem a sua vida. Pessoal, no fundo, o que eu queria falar com a parábola do filho pródigo é: se a gente for sincero com Deus ou com o nosso pai, no caso da parábola, se a gente for sincero,
no final, a gente vai se fuder. Pode ser que a gente se foda. Não, a gente vai se fuder. Porque se a gente for sincero com Deus, a gente vai fazer coisas que são erradas. E que no final, a gente vai se ferrar. Só que a gente, da maneira que a gente nasceu, da maneira que a gente está sendo criado, da maneira que as pessoas estão ensinando a gente, talvez o único modo da gente enxergar Deus seja fazendo as coisas que talvez não sejam tão certas assim. Mas que no final a gente vai ter gratidão por Deus ter deixado a gente fazer. Aí você vai me dizer, ai Mário, mas isso que você está falando significa que eu posso mentir para as pessoas, eu posso roubar as pessoas, eu posso enganar as pessoas? Bom, se você vai fazer essas coisas, muito provavelmente você também não acredita que Deus existe. E talvez se você fizer essas coisas e colhendo o fruto das suas escolhas, você vai enxergar Deus. Então, hipoteticamente, o erro pode ser positivo. Tá entendendo? A gente só vai dar valor a algo se a gente realmente viver, né, esse algo. Você só vai ver o que realmente vale e o que não vale nada se você viver. É muito difícil você, ainda mais vivendo no planeta Terra, você vê o valor das coisas baseado na opinião dos outros. Porque, assim, a maior parte das pessoas, se não todas, são mentirosas. Para pensar o seguinte: existe alguém nesse mundo que não erra? Existe alguém nesse mundo que, podendo tirar proveito de uma situação, não vai tirar? Existe alguém nesse mundo... Porra, eu vou fazer uma pergunta mais fácil, hein? Você conhece algum amigo teu que não bate punheta? Caralho, que pesado, né? Bom, acima dos 18 anos. Conhece alguma, sei lá, pessoa que não erra? Vocês conhecem, pessoal? Não existe. Tá entendendo? E o grande problema é o seguinte: a gente está sempre no dilema quente ou frio. Quente ou frio. Eu posso ser frio e ser quente ao mesmo tempo? Eu posso ser de um lado e ser do outro ao mesmo tempo, pessoal? E infelizmente, tudo que eu tenho estudado, vivido, conversado, tudo que eu tenho visto, pessoal, é que não dá. Tá? Ainda estou à procura de uma pessoa que fala assim: Mário, você pode ser frio e ainda ser santo ao mesmo tempo. Caras, eu tenho tentado, tô procurando, tô cavando, tô chamando a atenção de tudo que é jeito, entre pobre, rico, meio termo. E eu não tenho conseguido encontrar aí um jeito de você ser meio termo e ser feliz. Não tenho. Como também não tenho conseguido acreditar que as pessoas realmente estão acordadas e pensando. Eu acredito que está todo mundo reagindo, vivendo a um sistema, e o objetivo das pessoas é simplesmente sobreviver, comer, dormir e tipo... Sei lá, eu acho que as pessoas querem dormir, na verdade. Eu acho que a maior parte das pessoas, se pudessem, estavam dormindo o dia inteiro. Né? Elas não querem viver. Não estou falando entre as pessoas que eu atendo na consultoria, mas assim, a grande parte das pessoas querem se suicidar, cara. Elas olham para si mesmas e se sentem tão mal que elas falam assim: meu, eu quero me matar. Eu falo assim: mano, você é louco? Por que você quer se matar? Não, eu quero me matar. Cara, a vida é uma merda. A vida, tipo, a pessoa começa a cuspir tudo que ela acredita e tudo que ela queria. E a resposta, né, em grande parte é o seguinte: elas não se permitem. Elas carregam um peso tão grande do errado e do certo que elas não se permitem. Pessoal, eu sei que o que a Anitta faz não é certo, mas ela se permite. Ela é feliz? Bom, atualmente ela tá feliz, pelo menos parece. No grande show da mídia, parece que ela é feliz. E as meninas, você pode ver, meninas ricas às vezes, aquela que casou com o Whindersson Nunes, que quer ser parecida com a Anitta. Então assim, pessoal, a grande diferença entre as pessoas não é muito a qualidade ou a santidade. Na verdade, tudo que eu concluo é que quanto mais você se permite, né, quanto mais mundano você acaba se tornando, você acaba sendo aceito. E isso, de certa forma, te gera uma felicidade.
Afinal, quem quer ser uma pessoa reclusa? Quem quer ser uma pessoa sem amigos? Quem quer ser uma pessoa dura, que simplesmente sabe a verdade, mas também não perdoa os outros? Porque assim, você vê também na mídia algumas pessoas cagando regra, né? Ah, é assim que você tem que viver. Ah, o certo é isso. Ah, não sei o quê. Parece que essas pessoas são santos. Inclusive, a grande parte delas falam palavrão pra caralho. E a grande parte delas também, se eu não me engano, fazem merda pra caralho. É porque na internet você pode postar só os 30 segundos da sua vida que você é Madre Teresa de Calcutá. E ocultar aquelas outras 23 horas, 59 minutos e 30 segundos que você é um diabo na Terra. Né? E as pessoas vão te aplaudir como Madre Teresa de Calcutá. Que se você ler a história dela inteira, você ficaria assustado. Mas vamos deixar isso para outro momento. Então assim, pessoal, não existe santo. E ao mesmo tempo, a gente tem essa tendência a querer coisas do mundo. Vocês conseguem compreender? Eu posso falar de maneira subjetiva o problema? Galera, é o seguinte. Eu não sei por que a gente está vivo. Eu não sei se todo mundo tem uma missão. Não sei se isso tudo tem um sentido. Tá? Eu sei que existem coisas que eu não enxergo. E eu sei que eu sou uma marionete em algo muito maior. Eu sei do meu poder com relação à minha própria vida. Eu sei que eu sou uma marionete. Tá entendendo? Eu não me iludo com dinheiro dizendo assim, eu tenho muito dinheiro, eu sou livre. Pessoal, coitado de quem pensa assim. Tá? Eu falo por experiência. Quanto mais dinheiro, tá? Mais escravo você acaba sendo do dinheiro. Isso não é ruim. Tá? Não é ruim, é pior você não ter dinheiro. Então eu não vou querer ter dinheiro. Não, é pior você não ter dinheiro. Tá bom? Só que assim, o dinheiro não vai te libertar. É isso que eu tô querendo te dizer. Então, no fundo, eu percebo que eu não tenho poder real sobre a minha própria vida. Né? Eu aceito isso. Só que é o seguinte, eu não vou me iludir achando que as outras pessoas estão pensando. As outras pessoas não estão pensando. E a maior prova disso é que elas não estariam fazendo o que elas fazem se elas pensassem. Tá? Elas estão, de certa forma, desesperadas e vendo um sistema que tem regras. Tá? E elas, por algum motivo da vida, por algum motivo que aí a gente até pode citar um pouco do darwinismo, né, da seleção natural. Eu não acredito no darwinismo, vocês sabem disso, mas nesse caso o darwinismo faz sentido, não como evolução do homem, tipo do peixe, do bactéria, peixe, homem, não, bactéria, peixe, macaco, homem, isso eu não acredito, mas existe uma seleção natural no que se concerne ao modo de vida do ser humano. Algumas pessoas têm privilégios que outras pessoas não tiveram. Tá? E isso ajuda essas pessoas hereditariamente. A gente vê que tem aí um efeito. Mas assim, e esse efeito se passa de geração em geração. Só que assim, o que isso serve para mim no meu dia a dia? Saber que as pessoas não pensam e saber que as pessoas não estão, de certa forma, felizes. Isso gera demanda. Isso, na verdade, me faz perceber que existe uma demanda. Tá? Me faz perceber que existe oportunidades. Na verdade, a gente vive num mundo que, pela lei do dinheiro, a gente precisa explorar oportunidades para ter o Deus do mundo, que é o dinheiro. Tá? Vou dar. Existem vários exemplos, eu não precisava nem citar. Mas é que assim, eu não posso também falar tudo o que eu penso na internet, porque eu tenho que pensar. Quando eu começo a ir mais profundo, eu começo a ter que pensar, processar duas vezes no meu cérebro para falar, será que eu posso falar isso? Ou será que eu não posso? Será que é ruim falar agora? Será que é ruim falar na internet? Então eu fico na dúvida, assim, se eu devo ou não devo. Mas, continuando. Pessoal, vamos lá.
A pessoa que trabalha o dia inteiro, vou dar o exemplo de um Uber, tá? Já que eu sei que tem um amigo meu que está fazendo Uber aqui. E ele pode comprovar o que eu estou falando. Quando você está fazendo Uber, você consegue fazer outra coisa além de Uber? Você fica o dia inteiro dirigindo, concorda? No Brasil, com certeza, não vale a pena. Mas assim, na verdade vale para muita gente. Mas assim, estou dizendo assim, a pessoa não ficaria rica com isso. O que eu estou falando é que se a pessoa dirige carro, a pessoa fica presa o dia inteiro nisso, concorda? Se a pessoa trabalha é pedreiro, a pessoa fica presa o dia inteiro carregando pedra, certo? Se aquela lei do trabalho duro valesse, realmente fosse uma lei comprovada, porque na teoria é legal falar que trabalho duro é dinheiro, mas se fosse realmente uma lei, essas pessoas não deveriam estar ricas? Deveriam. Então, isso é uma lei fajuta, uma lei teórica, só serve na teoria, na prática não. Agora, se você trabalha o seu cérebro para reconhecer oportunidades, ou seja, você usa seu cérebro para reconhecer demandas que não estão sendo atendidas na sociedade, certo? É um trabalho mental. E você também usa, de certa forma, no caso, outras pessoas, né, no caso funcionários. No Brasil a gente nunca fala de funcionários, porque no Brasil vocês sabem, é melhor ter freelancer ou fazer PJ. Mas assim, se você no Brasil, tá, percebe que existe uma demanda e tenta suprir essa demanda de maneira inteligente, você ganha ou não ganha dinheiro? Mesmo nem tendo um trabalho tão duro assim. O trabalho duro seria você estar envolvido. Você vai... todo dono de negócio sempre vai trabalhar 16 horas por dia. Mas não assim com os braços. É assim com a cabeça. Tá? Não com os braços. Não com isso aqui. É com a cabeça que trabalha. Tá? O braço sempre é dos outros. Hipoteticamente é sempre assim que funciona. Tá? Pelo menos todos os negócios que eu conheço, que eu me envolvi, eram assim. Então assim, pessoal... Trabalhar com a cabeça, nesse sentido, você tem algum exemplo de gente que faz isso e que ganha muito dinheiro, que ganha? Bom, se você for ver a indústria do coaching hoje em dia, é uma indústria que nasceu da cabeça, vendo uma demanda. Qual que é a demanda do coaching, no caso? O sistema educacional... Pessoal, eu volto a dizer, muita gente acha que eu sou contra coaching, porque... Na época da BelPS, na época que eu mostrava que as pessoas falavam que eram algo que não eram, ou que tinham certificações de que não tinham, que hipoteticamente isso já passou, tá? E nem fui eu que me envolvi nisso, muita gente se envolveu, muita gente mostrou que existe muita gente criando currículos, criando certificações para gerar validação social. Mas assim, pessoal, vamos falar de algo real. Existe um problema na educação? Sim. Esse problema é de nível, sei lá, nível regional ou é de nível mundial? Eu acho que o problema na educação é de nível mundial. Tá. Isso gera uma demanda? Isso gera uma demanda. Por quê? Porque isso tem um problema que está ocorrendo por conta de toda essa alienação que está sendo desenvolvida logo quando a criança entra na escola e os pais... Ao invés de se ocuparem com seus filhos, vendo o que eles estão aprendendo, tentando falar, não, filho, não é bem assim. Porque assim, eu lembro do meu passado e eu sou grato a isso. A minha mãe, por mais maluca, minha mãe, pessoal, é uma pessoa maluca. Maluca! Minha mãe vive no meio do mato, tá? A minha mãe, ela meio que dizia, Mari, isso aí é... Bom, vou dar o currículo da minha mãe. Minha mãe falava para mim que ela nunca tinha tomado tanto LSD na vida dela quanto na época que ela estava grávida de mim. Então, assim, deve ter me afetado. Eu agradeço a ela, porque, bom, eu vejo minha vida de maneira positiva. Então, assim, pessoal,
ela falava, meu, só passa nisso aí porque você tem que passar e tem que ter no seu currículo lá que você estudou nesse colégio, entendeu? Minha mãe falou, mano, esquece, tá ideia errada. Porque assim, eu tinha problema de atenção na escola, eu só dormia, eu ficava 10 minutos acordado e eu dormia. Era batata, eu achava que era alguma maldição, porque eu entrava na sala de aula, de repente eu tava dormindo, cara. E eu acordava, sabe o que é mais engraçado? Eu sempre acordava no fim da aula, cara. E ninguém me acordava. Não sei se é a movimentação. Tava pra acabar, eu acordava. Eu acordava meio babando assim. Eu acordava assim. Nossa, já acabou, né? Legal. Aí às vezes era a hora do lanche ou era a hora de assistir outra aula. Aí o professor entrava, eu ouvia 10 minutos e aí eu dormia. Aí nas épocas de prova, né? Eu estudava um pouco antes. E por sorte eu tenho uma doença. Tá? Qual que é a minha doença? A minha doença é o seguinte, eu fazia as provas e depois de meia hora que eu fazia a prova eu esquecia tudo. Sério mesmo, a não ser matemática. Matemática foi uma coisa que eu ainda lembrei. Mas a grande parte, eu esquecia tudo. Tá? Então, tipo assim, eu fazia a prova lá de geografia, então, de repente eu fazia lá, conseguia tirar meus 6, 7, e depois eu esquecia tudo e foda-se, a vida andava. Para eu passar no vestibular, eu passei no Mackenzie em terceiro lugar, de trás para frente. Foi em 147 de 150, mas na primeira lista. Isso que eu fui expulso do cursinho. Né? Eu fui expulso no primeiro mês de cursinho. Mas essa história eu acho que eu já contei. Então, assim, pessoal, eu só estou dando uma prévia do meu currículo, tá? Que não é bom para a sociedade. Mas assim, eu agradeço muito a minha mãe, porque ela me fazia pensar o seguinte: como é que uma pessoa, tá, que não se deu tão bem na vida, ou sei lá, tá lá, tipo, ela falava o seguinte: se a pessoa fosse inteligente de, isso ela não falava, isso eu percebi. Se a pessoa realmente tivesse fórmulas boas de vida, ela não estaria ali me ensinando, ela estaria lá vivendo, tá? Hoje, para você ter uma educação boa, custa muito caro. E assim, não necessariamente vai ser boa, tá? Porque não necessariamente porque um professor ganha um salário lá B, ou porque o professor... Isso não quer dizer que é uma pessoa realmente qualificada, mas talvez uma pessoa que estudou demais aquele assunto. Tá? E não necessariamente ela refletiu muito sobre aquele assunto, mas talvez ela só decorou aquele assunto. Porque as escolas não nos ensinam a pensar, as escolas nos ensinam a decorar. Tá? É diferente, pensar e decorar. A escola ensina teorias que não necessariamente são práticas. Tá? Isso, quando você vai ficando mais velho, vira uma crença. E essas crenças podem ser que não estejam certas. Eu não vou entrar em crenças, mas crenças comuns que hoje em dia são pregadas na internet e são discutidas. Por exemplo, a Terra é uma bola ou a Terra é plana? Bom, é discutido isso na internet. A gente veio do macaco? A gente é o peixe macaco-homem? Bom, eu aprendi na escola que sim. Mas, tipo, mano, pra mim, tipo, mano, acreditar que uma bactéria se transformou, né, sei lá, num protozoário, e depois protozoário se transformou... Cara, não existe bactéria virando homem e não existe, nunca na história da humanidade, mesmo que a história seja curta, tá? Existiu alguma maneira de você provar que um animal vai virar um homem, tá? Mas tudo bem você acreditar nisso, eu acho legal você acreditar. Você pode acreditar nisso, não vou negar. Mas isso tudo são coisas que são ensinadas na escola. Nunca se ensinou na escola pensamento financeiro, nunca se ensinou pensamento energético, como nunca se ensinou. Será que as coisas negativas têm efeito na nossa vida? Será que as coisas que a gente coloca no nosso cérebro têm efeito na nossa vida? Será que as coisas que a gente acredita têm efeito na nossa vida? Todo mundo ignora isso, como se não tivesse efeito nenhum. Só que se você ignorar a eletricidade porque você não enxerga ela e enfiar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. E você vai se fuder. Você pode não estar percebendo que você está se fudendo, mas você está se fudendo. E quem diz isso? Seu próprio cérebro, sua própria vida. E é para isso que existem várias oportunidades de negócio dentro de um mercado. Qual é o mercado? Bom, só no Brasil tem 15 milhões de desempregados. Isso é um problema? Isso é uma oportunidade. Dá para entender? As pessoas veem problemas como problemas. Problemas não são problemas. Problemas sempre foram e sempre serão oportunidades. E se problemas não forem oportunidades, então foda-se, porque você vai morrer. Basicamente é o seguinte: existe um problema
de fome. Vamos dizer que o mundo entrou num colapso, o apocalipse chegou, todo mundo está morrendo de fome. É um problema. Você tem como resolver isso? Não. Vamos hipoteticamente dizer que você não tem como resolver isso. Então foda-se, sua vida acabou, cara. Agora, se você está respirando, se você tem comida, se você tem vida, problemas são oportunidades. E são oportunidades para a pessoa que enxerga dessa maneira. Não para a pessoa... Porque primeiro, pessoal, é como a gente enxerga. Depois é como é. Tá? A gente talvez não tenha conhecimento, mas todo problema sempre é uma oportunidade. Vou dar o exemplo da Bolsa. Quando a Petrobras estava a R$4, todo mundo só via problema na Petrobras. Quem não viu problema na Petrobras, ou quem falou o seguinte, bom, eu não acho que os governantes brasileiros vão ser tão tolos de quebrar o sistema que eles só se beneficiam. Então, eu vou investir nessa ação aqui de uma empresa pública, né, de comando público, apesar de ser capital misto, né, gerenciamento público, porque, cara, eles vão ter que fazer algo por essa empresa. Querendo ou não, o meu carro é movido a petróleo. Na escola ensinam que o nosso carro é movido por dinossauros. Dá para provar essa teoria que é ensinada na escola? Bom, chama combustível fóssil. Por que nos ensinaram tanta teoria que é só hipótese, que não serve para nada, e não ensinaram, por exemplo, a lei da inflação? É uma lei mundana, mas funciona. Por que não se ensina isso? Não, mas não se ensina de maneira prática. Tem muita gente até no mercado financeiro que, se você fala o que é IPCA, a pessoa nem sabe o que é. O que é uma NTN bola? Cara, é gente do mercado financeiro. Você vê no banco, às vezes você tá lá, você vai no banco e fala, beleza, o que você tem de oportunidade aí? Ah, tá, você tem alguma coisa de IPCA? O cara vai falar, não, deixa eu consultar aqui. O cara não tem nem resposta pronta para isso. Aí vem Por isso que eu sempre, quando eu vou no banco, eu vou vestido igual um mendigo, tá? Eu vou acho que pra causar, porque eu gosto, né? Vocês sabem que eu gosto de irritar as pessoas, eu acho que isso é uma parada que, se eu tentasse esconder, não daria certo, eu não conseguiria mais esconder isso. Eu gosto de irritar as pessoas. Esse é um problema. Porque quando eu irrito as pessoas, eu estimulo elas a pensarem. Acho que minha maior caridade no mundo é irritar as pessoas. Porque eu estimulo elas a pensarem. Porque assim, se elas não se importassem, elas ignorariam. Se elas me ignorassem, bom, eu imagino que se eu entrar no nível das pessoas me ignorarem, eu não faço diferença nenhuma no mundo. Agora, se eu irrito as pessoas, bom, eu estou fazendo a diferença no mundo. Eu estou fazendo elas pensarem. Elas podem ignorar, elas podem ter ódio, elas podem ter N tipo de reações, mas a minha parte eu estou fazendo. Então, assim, pessoal, o que eu quero deixar com essa live, que foi feita de maneira espontânea aqui, é o seguinte. Isso é minha crença. As pessoas não estão raciocinando mais, pessoal. As pessoas estão totalmente presas às reações de suas ações mal feitas. Diga-se de passagem, algumas pessoas chamam isso de karma. Eu não vou entrar nesse negócio, mas as pessoas estão presas, tá, a problemas que você pode, tá, solucioná-los. Você pode lucrar muito sempre que tiver problemas. Numa sociedade onde não exista problemas, o que vai prevalecer é o menor preço. Se um dia a gente tiver uma sociedade que não existe problemas e que só o menor preço seja o fator determinante, a gente está fudido, porque quem tiver o maior poder de barganha, os donos dos bancos vão ganhar esse jogo, tá? Porque eles ficam com todo o dinheiro. Nunca vi, e no fundo o sistema financeiro foi feito para isso, né? Mas isso é um pensamento judeu um pouco mais para frente, um pouco mais avançado, para algumas pessoas conseguirem assimilar. Mas no fundo, se vocês estudarem um pouco de como foi criado o sistema financeiro e lá para a origem do Fed, você vai ver que no fim, se todos os problemas forem solucionados, quem ganha são só os bancos, tá? Vocês estão fodidos. Serão sempre peças para os bancos, no fim, tá? Mas é só lá no fim. Se um dia esse mundo se configurar. Porque imagina, se você não tem mais problema e quem domina o capital é o cara que vai ter maior poder de barganha para determinar preço. Tá entendendo? Então, assim,
graças às conjecturas do mundo atual, existe oportunidade para quem pensa, tá? Para quem usa o cérebro. Se você vai ter culhão de fazer o que está na sua mente, aí eu venho a parábola do filho pródigo. O quão quente, o quão frio, o quão sincero com Deus você vai ser. Tá? Você pode não ser sincero com Deus e querer viver numa falsidade, numa mentira. Bom, eu imagino que sua vida seja sofrida e vai ser de inveja. Você sempre vai estar invejando alguém no Instagram, sempre vai estar invejando alguém que vive aquilo que você não se permite viver por causa do seu medo de ir para o inferno. O que, hipoteticamente, todos nós já estamos condenados. Tá? Bom, pelo menos é isso que eu imagino. Ai, Mário, então você está dizendo que eu posso fazer coisa errada? Cara, você já faz coisa errada. Mesmo se você quiser fazer só coisa certa. O dia que você só fizer coisa certa, você morre. Tá? Porque esse mundo aqui é o mundo dos indignos. Esse mundo aqui é o mundo das pessoas erradas. Bom, você pode não acreditar nisso. Você pode achar que existe algum santo. Você pode até rezar para eles. Mas assim, pessoal, no fundo, se existe uma lei mais congruente do que a lei do quem trabalha muito fica rico, é a lei do que quem se permite fica rico. Afinal, quantas pessoas que você vê aí se permitindo fazer coisas bizarras, que a gente sabe que é errado, mas elas ficam ricas. Olha como a lei se aplica à realidade. Muito diferente da lei de quem trabalha muito fica rico. Eu trabalho muito, fico rico. Pessoal, isso não existe. Te garanto que as pessoas que limpam o chão, que vai lá no nosso banheiro e que faz aquele trabalho chato de ter que limpar a privada quando você acabou de ter uma caganeira, tá? As pessoas que fritam hambúrgueres trabalham muito mais que você, certo? Mas as pessoas que se permitem, essas ficam ricas. Mas, Mário, isso não é coisa do diabo? Bom, isso fica para outro dia. Boa noite.